assim, Daniel, que muitas vezes as pessoas elas se enganam pensando que eu vou entrar para o serviço público, eu vou fazer um concurso público, vou me efetivar para me garantir. Então, acho que a pessoa que tem esse pensamento, ela não deve ir para o serviço público, porque o próprio nome já diz, servidor público. Ele tem que ter um pouco de vocação, ele vai ter que servir à comunidade, ele vai atender pessoas, né? Canal Eu na Política, hoje eu vou entrevistar um amigo meu que me ajudou muito na política. Quando eu entrei não sabia nada de política, essa pessoa foi a que mais me deu apoio na Câmara de Vereadores. Hoje eu converso com Ederson Herman. Há quanto tempo você já é servidor público aqui na Câmara de São Lourenço, Ederson? Olá, boa tarde, Daniel, tudo bom contigo? Tudo ótimo. Prazer estar falando com você. Pois é, o serviço público chegou na minha vida assim a convite, é uma coisa que eu não havia pensado em ser servidor público, né? Então, quando eu saí do ensino médio, recebi o convite para trabalhar na Câmara de Vereadores, ocupando o cargo então de secretário executivo. E acabou dando certo, o tempo foi passando e a gente continuou, né? Então, nós iniciamos essa carreira lá no ano de 1994. Então, já são praticamente aí 25 para 26 anos. Quem está fora, o que faz um secretário executivo de uma Câmara? Em algumas câmaras tem outras denominações, mas de qualquer maneira, o secretário executivo ou o diretor legislativo ou administrativo da Câmara de Vereadores, ele tem a função de, junto com a mesa diretora, com o presidente, fazer toda a parte de organização da Câmara de Vereadores, toda a administração, desde as questões que envolvem o plenário, as assessorias, a parte administrativa, que é toda a parte de contratos, pagamentos, pessoal. Então, tudo que você imagina dentro de uma administração, o secretário ele tem essa incumbência junto com o presidente, porque a mesa diretora ela é política, então são vereadores que fazem parte, então muitas vezes não tem conhecimento e também não tem esse envolvimento. E também de 2 em 2 anos tem a troca. Então, é por isso que a importância de ter então, uma equipe administrativa completa, né, de preferência efetiva, e dentro disso, então, tem alguém que trabalha junto com a mesa diretora, então essa é a incumbência do secretário executivo. Eu veio aqui até um mini flashback aqui, Ederson, vou colocar um vídeo para o pessoal ver. Vereadores, nós temos uma missão a partir de hoje, que é de representar cada lourenciano na Câmara de Vereadores e na Prefeitura Municipal. A luta apenas começou. Quero contar com cada um de vocês, cada lourenciano, para que eu possa fazer o melhor trabalho possível dentro da Câmara de Vereadores. Eu lembro muito bem que você me ajudou a fazer o discurso ali. Você escreveu para mim, ó, Daniel, você vai ter que conduzir a sessão passo a passo, dessa forma aqui. Claro, eu era leigo na época, né? Isso é muito comum acontecer assim com as pessoas novas que entram para a política, Ederson? Normalmente isso acontece, né? A equipe de servidores, não que seja atribuição dela, mas como tu falou, quando entra-se na política, especialmente vereadores, como a própria legislação não obriga, não exige um certo grau de estudo ou conhecimento, basta que o cidadão esteja nos seus direitos políticos em dia, tenha a idade mínima e seja alfabetizado para ser político. Então, muitas vezes, os vereadores, eles iniciam, eles não têm nenhum tipo de conhecimento. Então, a nossa equipe também auxilia isso, né? E não foram poucas as vezes que a gente ajudou a constituir um discurso, até porque como a gente já está há um bom tempo, então a gente sabe assim, qual que é o assunto que deve estar em pauta em cada cerimonial. Exemplo, no dia da posse, é mais aquela questão voltada a agradecimentos, a reconhecimentos e promessas do que vai fazer durante o mandato. E os presidentes, então, como você foi eleito na época também presidente, o nosso trabalho também é fazer essa questão de cerimonial, protocolo e dar para o presidente já todo o direcionamento de como ele vai conduzir essa solenidade, porque sempre é uma vez quase só na vida, então ninguém chega sabendo. Então essa equipe, né, especialmente o secretário, tem essa função de estar orientando e auxiliando nessa condução aí. Então por isso que a gente também atua nessa área aí de auxiliar nos discursos. Um dos projetos assim que eu acho que você tem uma profunda aí participação na Câmara de São Lourenço é o Parlamento Jovem, mas existem outros projetos também que vocês administram aqui na casa. Gostaria que você contasse um pouquinho para quem é de longe, às vezes não conhece São Lourenço, que tipo de projetos vocês fazem que envolve a comunidade no sentido de saber as coisas que a Câmara faz, vamos dizer assim. Certo, nós temos uma equipe de servidores que é bastante comprometida com a sociedade, né? Então, já há vários anos, os servidores, especialmente a Daniela Puerariessa, que está comigo há quase 25 anos, quando a Câmara saiu do prédio da Prefeitura
e foi para a sua sede própria, até então a população não tinha muito hábito de participar, de ir à Câmara, interagir com a Câmara. E nós estávamos então num espaço muito amplo, praticamente 2, 3 funcionários só na época, e a gente não tinha essa movimentação, então a gente ficava assim um pouco meio isolado. Aí foi que nós, próprios servidores, começamos a imaginar, temos que inventar algum programa, alguma atividade para trazer a população para a Câmara, alguma coisa para que a população interaja mais com o Poder Legislativo. Então, na época, nós criamos um programa chamado Conheça o Legislativo, que é voltado para as escolas e para as comunidades que vêm até a Câmara, conhecem a estrutura da Câmara. A gente promove uma palestra sobre o que é o Poder Legislativo, a diferença do Executivo, o que é a prática de cidadania, o que é o orçamento, tudo a gente trabalha com as escolas e com a comunidade. Aí criamos já logo também um programa chamado Espaço Cidadão, que é tipo uma lan house, né, com internet, com impressora, para que a população, especialmente que não disponha de computador em casa, internet, para a gente fazer trabalhos escolares. E nós temos tido uma frequência média de 400 a 500 atendimentos por mês. É claro que agora está diminuindo um pouco, porque hoje essa ferramenta está mais disponível, mas ainda nós temos muitas famílias, muitas pessoas que ainda não têm essa ferramenta. Criamos também posteriormente o programa chamado Acervo de Memórias, que foi feito todo um resgate histórico, não só do Legislativo, mas também de todo o município. Foi constituído então um livro, que será lançado nesses dias aí, também tudo feito pela equipe de servidores. E também criamos o programa, então, justo em 2010, quando você assumiu a presidência, o programa Parlamento Jovem. Então já está indo para o seu 10º ano, e a partir desse programa Parlamento Jovem, assim como os demais, tem servido de referência não só na região, mas no estado de Santa Catarina e no Brasil. Então hoje São Lourenço do Oeste, especialmente a Câmara, através dessas atividades, tem sido referencial aí no Brasil todo. Então, são trabalhos que muitas vezes surgiram dos servidores, muitas vezes dos próprios vereadores, porque muitas vezes o vereador vai fazer um curso em outras cidades, acaba também vendo novidades e traz para a sua Câmara. E a gente tem sido sempre parceiro em ouvir, buscar mais subsídios para que cada vez mais a nossa Casa de Leis esteja aberta à comunidade e que haja de fato esse envolvimento público com os políticos. Muitas pessoas têm o sonho de trabalhar numa Câmara de Vereadores ou numa prefeitura como efetivos. No teu caso, assim, como é que te despertou interesse para vir para a vida pública, Emerson? Então, como a gente havia comentado, quando eu fiz o ensino médio, na época, na antiga SENEC, Colégio Cientista Jorge Lacerda, o curso era técnico em contabilidade, nós tínhamos matérias, na época, disciplinas voltadas para as práticas de políticas de cidadania, uma matéria chamada Organização Social e Política Brasileira. É uma espécie de um direito. Tanto é que o nosso professor, na época, ele era advogado, inclusive era assessor jurídico da Câmara de Vereadores, o cunhado dele era o presidente da Câmara de Vereadores, então, e na época o secretário da Câmara pediu exoneração. E eles precisavam de alguém, mas eles já queriam alguém que tivesse um certo conhecimento para que não houvesse de novo uma troca imediata. Aí esse meu professor me sugeriu lá, dizendo, tem um aluno lá que se destaca bem nessa matéria e deve ser dedicado, enfim, Aí surgiu o convite para que eu fosse até a Câmara na época assistir uma sessão. Fui até lá, aí lá que me surgiu o convite, então, para que eu iniciasse a trabalhar na Câmara de Vereadores. Na época não se tinha servidores efetivos, só tinha o cargo de secretário executivo, assessor de comunicação e assessor jurídico. Eram os 3 únicos cargos da Câmara e todos eles eram de provimento comissionado. Aí começamos a trabalhar lá, deu certo, fomos nos envolvendo e a coisa foi andando. Aí permaneci como cargo comissionado durante 15 anos, daí a Câmara mudou de local, a estrutura teve que ser ampliada, novos servidores tiveram que ser contratados pela demanda de atividades. E surgiu então a necessidade de se promover concurso público. Então a gente na época fez concurso público para auxiliar, para o secretário executivo, para contador, e a gente teve a satisfação também, a honra, claro, estudando bastante, que sem estudo a gente não chega em lugar nenhum, de ter passado então no concurso público naquela época. Então estamos hoje em cargo efetivado. Aliás, Daniel, hoje a Câmara de São Lourenço do Oeste tem 7 cargos, 7 servidores, e todos eles estão de provimento efetivo. Todos eles foram aprovados por concurso público, E, por enquanto, a Câmara não deverá abrir novas vagas porque não tem mais demanda, Então, essa equipe que a Câmara possui hoje está dando conta aí das atividades. Quem sabe, a hora que alguém pedir exoneração, aí sim poderá ser aberto então, um concurso para suprir essa vaga. Existe até a possibilidade, não só Lourenço, mas algumas câmaras
elas dispõem de cargos comissionados, até para cuidar dos parlamentares, enfim, não é o caso de São Lourenço do Oeste. Eu acredito que a cidade ainda não comporta esse tipo de trabalho. Né? São Lourenço do Oeste optou-se em não ter mais cargo comissionado, porque a Câmara ela é diferente de uma prefeitura. Uma prefeitura envolve mais questões política partidária mesmo, né? E já uma Câmara de Vereadores, embora ela seja estritamente política, ela depende bastante da parte administrativa. Então a gente percebeu ao longo dos últimos anos que cargo comissionado ele tem muita troca. Então, dependendo, 2 em 2 anos troca, 4 em 4 anos troca, e dificilmente você tem profissionais qualificados no serviço público. Geralmente a pessoa entra no serviço público e vai com o tempo se aperfeiçoando, né? Diferente de você ingressar na iniciativa privada, que você tem uma profissão. O servidor público ele não é profissão, então por isso muitas vezes existe só no setor público determinadas atividades, né? Então a Câmara optou em não ter cargo comissionado, aqueles que tinham foram transformados em provimento efetivo e concursados, para que justamente quando mudar a administração da Câmara a cada 2 anos, a cada 4 anos, não haja troca de servidores. Então, com isso, o poder ganha, porque vai estar sempre com servidores qualificados e desempenhando bem as suas funções. A gente sabe que muitas câmaras ainda mantêm cargos comissionados, mas nós temos visto que isso dá um pouco de transtorno sim, porque você imagina uma Câmara que só tenha cargos comissionados. Chega ao final do mandato, todos são mandados embora. Aí a nova estrutura, a nova mesa diretora contrata novos funcionários. Até esse pessoal se qualificar, tomar pé da situação, se torna prejudicial para o serviço público, né? Então, o próprio Tribunal de Contas vem cobrando isso, né? Para que nas câmaras haja pelo menos a parte administrativa de provimento efetivo. É claro que muitas vezes uma assessoria, ela pode ainda ser de cargo comissionado, mas não há recomendação por causa dessa troca constante que existe. Ok, Ederson, para finalizar, eu disse que era 2 minutos, acho que nós já estamos nos 10. Mas é sempre bom conversar. Gostaria que você passasse uma mensagem, assim, as pessoas que nos assistem, muitas vezes elas têm esse desejo, olha, eu quero fazer um concurso público, eu quero estabilidade, aquela coisa toda. Que tipo de perfil você acha que a pessoa, pelo menos ela deveria ter para se identificar com o sistema público, vamos dizer assim? Que perfil de pessoas se adequariam melhor a esse sistema? Para estar no serviço público, a pessoa não pode pensar necessariamente em ter uma estabilidade ou simplesmente questão financeira. Tem que ter um pouco de vocação, porque tu vai servir a comunidade, você vai trabalhar para a população. Por isso que já não se fala em funcionário público, isso não existe, é servidor público, ele vai servir a comunidade. E muitos se enganam quando pensam que faz concurso público, está estável, está garantido. Não está, não está. Porque o servidor, ele é diferente daquela empresa, né, do trabalhador da empresa privada, que a qualquer momento pode ser mandado embora. Mas é claro, por motivo, ou seja, justa causa, mas tudo isso deve seguir parâmetros legais. E no serviço público também é assim, o servidor que não se adequa às suas funções, que não é responsável, que não é dedicado, que não é eficiente, que atrasa, que é relapso, esse servidor ele pode ser mandado embora tranquilamente. Não interessa se ele tem 5, 10, 15, 20 anos de estabilidade. É claro que tem um procedimento a ser seguido, um processo disciplinar, um processo administrativo, com ampla defesa e tudo mais. Então, quem vem para o serviço público tem que vir com uma vocação. Eu quero servir a comunidade, eu vou ter o meu salário, mas eu vou trabalhar para a comunidade. Então, tem que ser uma coisa também prazerosa. Aí funciona bem, tanto para o poder público quanto para quem vai estar lá. Para não simplesmente chegar lá, se encostar, esperando o final do mês para receber o salário, né? Então tem que ter um pouco de paixão em trabalhar no serviço público também.